A partir de agora, na Rádio Nacional, Faixa Diversidade Religiosa, um espaço para todas as fés. Começa agora o programa Papo de Crente. Apresentação, pastor Marco David Oliveira e Eulália Lemos. A paz do Senhor, meu irmão, a paz do Senhor, minha irmã, a paz do Senhor, Eulália, tudo bem? Tudo bem, pastor Marco Davi, a paz do Senhor, meus irmãos. Meus irmãos, qual foi a última vez que vocês leram um livro? Como diz a palavra em Salmos 119, 103, como são doces as tuas palavras ao meu paladar, mais que o mel para a minha boca. No dia 23 de abril, celebramos o Dia Mundial do Livro, uma data que nos convida a refletir sobre o valor da leitura, não apenas como aprendizado, mas como formação de pensamento, de caráter e também de fé. Mas a realidade nos preocupa. Vivemos em um tempo de excesso de informação, com vídeos, mensagens e redes sociais o tempo todo, e ao mesmo tempo cada vez mais distantes da leitura profunda. Isso é verdade, pastor Marco Davi. Ler exige algo raro hoje: silêncio, atenção e disposição para se refletir. E sem isso não há crescimento verdadeiro, nem intelectual, nem espiritual. A leitura não forma apenas conhecimento, ela forma consciência. Ela nos ensina a pensar, a discernir e até ouvir melhor a voz de Deus, não é verdade, pastor? Sim, querido. Fique com a gente, teremos informações importantes, a palavra de Deus com o pastor Ariovaldo Ramos, entrevista especial, louvores e muito mais. Mas vamos começar orando, pastor Marco Davi? Sim, Eulália, vamos orar. Você que nos acompanha, se quiser, se puder, participe conosco desse momento tão especial de conversa com o Senhor. Pai querido, muito obrigado pela vida, obrigado, Deus, pelo teu cuidado sempre. Muito obrigada, Pai. Senhor, nós te agradecemos pelo Papo de Crente, Deus, que esse programa continue exortando, formando pessoas, ó Deus, que nos acompanham sempre. Em nome de Jesus. Pai, nós te agradecemos por esse dia tão especial que é o dia do livro, mas te louvamos, Deus, porque a gente tem a tua palavra, as Escrituras, que é o livro dos livros, é um livro maravilhoso, que nos orienta e que é regra de fé e de prática para nós. Amém, obrigada. Que cada um, Senhor Deus, dos nossos ouvintes, estejam, Deus, atentos à leitura da tua palavra e possam ser guiados por ela. Nós oramos agradecidos e fazemos em nome de Jesus. Amém e amém. Amém. Tua palavra escondi, guardada no meu coração, pra eu não pecar contra ti, Senhor. A tua palavra escondi, minhas vestes no sangue lavei, bebi, pra ser uma oferta agradável a ti, minha vida a ti consagrei. Meus dons e talentos são pra te servir, meus dons preciosos são teus, não vejo razão vida sem ti, tu és meu Senhor e meu Deus. Assim como o fogo refina o ouro, vem tua obra em mim completar, até que o mundo possa ver tua glória em meu rosto. Você acabou de ouvir Oferta Agradável com Cassiane. Segundo a pesquisa mais recente,
Retratos da Leitura no Brasil, é considerado leitor quem leu inteiro ou em partes pelo menos um livro nos últimos 3 meses. E o dado chama atenção. Apenas 47% dos brasileiros se enquadram como leitores, ou seja, mais da metade da população não leu nenhum livro nesse período. Outro dado ajuda a entender esse cenário. A frequência às bibliotecas no Brasil ainda é bastante limitada. A pesquisa indica que cerca de 7 em cada 10 brasileiros não frequentam bibliotecas e apenas uma minoria vai a esses espaços com alguma regularidade. Isso revela não apenas uma questão de hábito, mas também dificuldades de acesso, falta de incentivo e ausência de políticas mais efetivas de promoção da leitura. Por outro lado, entre aqueles que utilizam bibliotecas, elas seguem sendo um ponto fundamental de acesso gratuito ao conhecimento, especialmente para estudantes e para a população de menor renda. Ou seja, o desafio da leitura no Brasil não está só no interesse, está também nas oportunidades que são oferecidas. É isso mesmo, Eulália. Mesmo com a queda no número de leitores, o mercado editorial continua ativo, especialmente em nichos específicos. O setor religioso, por exemplo, segue como um dos mais fortes do país. Ao mesmo tempo, o comportamento do brasileiro mudou. As pessoas continuam consumindo conteúdo, mas preferem formatos rápidos, como vídeos curtos e redes sociais. Especialistas apontam que não se trata apenas de falta de tempo, é uma mudança de hábitos. Trocamos profundidade por velocidade. Isso tem consequências. Quando deixamos de ler, perdemos capacidade crítica, concentração e até sensibilidade espiritual. E dentro desse cenário, pastor, um dado chama a atenção. Os evangélicos leem mais do que a média da população brasileira. Estudos ligados à pesquisa Retratos da Leitura no Brasil indicam que esse público chega a ler até o dobro da média nacional, impulsionado principalmente pela leitura da Bíblia e de outros conteúdos religiosos. Por isso, os evangélicos são frequentemente chamados de povo do livro. Mesmo na correria do dia a dia, a leitura da palavra continua sendo fonte de orientação, consolo e crescimento. Ler transforma e, em tempo marcado pela pressa e pela superficialidade, Deus nos chama ao aprofundamento, à escuta e ao aprendizado. Ouviremos agora a participação do nosso jornalista Marcelo Santos. Agora é com você, Marcelo. A paz do Senhor. A paz do Senhor, Eulália, pastor Marco Davi, e a você, nosso ouvinte, muito obrigado por mais uma semana acompanhar a gente. O papo hoje é com o pastor e escritor Maurício Zagari. Ele é pastor na Igreja do Recreio, no Rio de Janeiro, e autor de diversas obras, incluindo obras de ficção, sempre ampliando sua escrita como uma forma de comunicar a fé e a experiência humana. Maurício, muito obrigado por atender ao Papo de Crente. Olá, é uma alegria estar com vocês aqui no Papo de Crente e o que eu puder contribuir, contem comigo. Vamos em frente. Maurício, a gente vive hoje um tempo de excesso de informação, mas muitas vezes de pouca profundidade. Qual é o papel da leitura na formação intelectual, emocional e também espiritual das pessoas? Olha, a ciência já sabe que a leitura ela não tem um papel apenas na aquisição de conhecimento, mas ela tem um papel fundamental no desenvolvimento da capacidade do ser humano, da capacidade cerebral, neurológica do ser humano, por exemplo, no desenvolvimento da sua criatividade, no desenvolvimento da sua capacidade de solucionar problemas, de sair de becos sem saídas, de encontrar caminhos para a ciência, para o pensamento, para a sociedade como um todo. Então, eu tenho muito receio da época em que a gente vive, em que o excesso de informação, não apenas o excesso de informação, mas a forma como ela se apresenta, muito rápida, muito curta, textos com mais de 3 parágrafos são considerados textão. Então, o que isso está provocando no cérebro das pessoas é uma atrofia criativa, uma atrofia na solução de problemas, uma atrofia no desenvolvimento da civilização como um todo. Então, Malba-Tahan já dizia que quem mal lê, mal fala, mal ouve, mal vê. E isso é uma realidade mais presente do que nunca. Então, eu tenho muito receio das futuras gerações,
Como que elas vão se desenvolver se elas não conseguem ler um romance que faz elas criarem mundos na sua imaginação, que elas não conseguem ter uma leitura focada pelo déficit de atenção, porque tudo agora tem que ser rápido, tudo agora tem que ser frenético, tem que ter vídeo, tem que ter música, tem que ter cor. Como é que você vai parar numa Odisseia? Como é que você vai parar num Dom Quixote? Como é que você vai desenvolver uma leitura bíblica, né, que demanda calma, raciocínio, reflexão, meditação, se ninguém tem paciência mais de ler? Então, essa é a minha preocupação. Eu acho que nós vivemos um tempo de profunda dificuldade e isso pede de nós uma reflexão inédita, porque nunca a humanidade viveu essa revolução tecnológica e informacional como a gente vive hoje. Historicamente, nós, os evangélicos, somos conhecidos como o povo do livro. Na sua percepção, essa identidade ainda se mantém na prática? Olha, os cristãos sempre vão ser o povo do livro, no sentido que a Bíblia Sagrada, a Escritura, sempre vai ser o nosso norte, sempre vai ser a nossa âncora. É na Bíblia que nós baseamos toda a nossa fé, né? Nós cremos na sola Escritura, ela é o nosso guia. Até a parousia de Cristo, até a volta de Jesus, quando a palavra viva vai se revelar e vai se fazer vista, é na Bíblia que a gente tem que basear toda a nossa jornada como cristãos. A pergunta que a gente tem que se fazer é qual é o papel que esse livro está exercendo na vida prática cotidiana dos cristãos dos nossos dias. Porque hoje, com a revolução tecnológica, com as redes sociais, o fato é que quando você vai conversar com o cristão médio, digamos assim, ele frequentemente baseia a sua fé em músicas, em letras de músicas que frequentemente são antibíblicas, porque são ditadas pelo comércio fonográfico. Muitas vezes eles vão se basear em vídeos de 30 segundos, porque eles não têm paciência de pegar um livro para ler, e eles vão para a internet, e eles ficam vendo postagens e recortes de podcasts e questões rasas que não aprofundam o conhecimento do povo do livro no livro. Então, esse é o nosso problema. Nós não podemos perder o foco de que ser o povo de livro exige uma reflexão no livro, a partir de reflexões que levam livros para se conhecer em profundidade, porque pede tempo, pede aprofundamento, pede transmissão de conhecimento e não apenas informação num ritmo de um dedo passando por uma tela. Então, somos o povo do livro, sempre seremos nessa terra, mas não podemos perder de vista como viver aquilo que esse livro nos especifica, principalmente numa época de tantos desafios tecnológicos. Chegamos ao fim de mais um programa Papo de Crente. A leitura, irmãos, nos ensina a parar, a discernir e ouvir a voz do Espírito Santo. E isso é essencial para a nossa vida com Deus. E não se esqueça, meu irmão, minha irmã, se você quiser escutar novamente esse programa ou outros, ter mais novidades, nos siga no Instagram. Nossa página é @Papo de Crente Programa. E também estamos no Spotify. Esse programa teve o apoio da Secretaria de Saúde Digital do Ministério da Saúde. Vamos encerrar com a bênção ministrada pelo pastor Uziel Carneiro, da Igreja da Praia, lá em Vitória. O amor maravilhoso de Deus, o nosso Pai, esse amor incompreensível, incondicional, um amor que jamais falta, falha e que é derramado, dirigido, ofertado a todos. A graça bendita de Jesus, uma graça tão maravilhosa que abraça, inclui, refaz, restaura, anima, que essa graça seja abundante sobre todos nós. Que a presença constante do Espírito de Deus, que nos abra os olhos para ver a presença bendita de Deus ao nosso lado, o cuidado, que nos instrui, que nos consola, que nos dá direção e fortalece. Que a bênção do Pai, do Filho e do Espírito Santo estejam sobre nós hoje e todo dia. Amém. Até o próximo Papo de Crente. Que Deus os abençoe. Você ouviu o programa Papo de Crente. Rádio Nacional, faixa Diversidade Religiosa, um espaço para todas as fés.
Retratos de Fé. No episódio de hoje, Espiritismo. Participam deste programa Cláudia Souza, médium do Centro Espírita Luz da Verdade de Palmelo, Goiás. Carina Becker, universitária da Sociedade Beneficente Bezerra de Menezes, de Porto Alegre. Suzy Morô, diretora da Federação Espírita de Salvador, Bahia. E John Halley, psicólogo da Casa Chico Xavier, de Pedro Leopoldo, Minas Gerais. Senhor, eu sei que tu me sondas, sei também que me conheces. Se me assento ou me levo. Como está dito no capítulo 15 do Evangelho, fora da caridade não há salvação. Meus pensamentos, quer deitado ou quer andando. Quem sabe pode muito, quem ama pode mais. Os meus passos, e antes que agem em palavras, sei que tudo me conhece. A doutrina espírita, ela é um pouco distinta de outras religiões, porque tem um cunho filosófico muito forte. Também um cunho científico e um cunho religioso, porque é também uma prática religiosa. Allan Kardec, que é o codificador da doutrina espírita, veio desmembrar, né, todo esse conhecimento que Jesus passou. E muito mais. Né? A questão da vida eterna, né? A questão de que estamos aqui por um objetivo, por um aprendizado, por uma evolução, que a vida é uma passagem. Né? Então, o Espiritismo é completamente consolador. Porque tu sabe que as situações que ocorrem na tua vida é por um motivo. Né? E que, quem sabe, em vidas anteriores, tu fez algo que tu precisava passar agora por esse momento. Então, o Espiritismo vem te trazer esses esclarecimentos, né? De que nada é por acaso. O Espiritismo surgiu exatamente na França, a partir dos fenômenos das mesas girantes e da psicologia, que são as pancadas em paredes, em móveis. E o Kardec foi convidado pelo Fortier exatamente para analisar, para verificar. Ele relutou muito de início. Sendo um pesquisador, ele pensava naturalmente que poderia ser alguma brincadeira, né? Mas depois de verificar, de testar, de analisar, ele identificou que por trás das mesas girantes, as quais giravam efetivamente, né, porque era magnetismo, ele então declarou que por trás daquela mesa havia sim um ser pensante, ou seja, um espírito, né, que era exatamente, ali iniciava o processo da comunicabilidade entre o mundo visível e o mundo invisível. É a primeira pergunta do Livro dos Espíritos. Que é Deus? A resposta foi essa em 1857. Deus é o princípio inteligente, é a causa primária de todas as coisas. A partir daí, nós passamos então a entender que Deus não é aquela figura, né, tão mitológica, vamos dizer assim, criada por outros segmentos, de que seria um velho barbudo, mas sim
uma energia maior, responsável pela criação do mundo. Nossa maior missão, coberto de campos que o Espírito levai, transformando a nossa terra, vivos e te pregai. Livre Espírito, vamos divulgar. Livre Espírito, nos consolar. Nós, espíritas, temos todo um sistema filosófico. Temos bases doutrinárias nas quais cremos. Uma delas é a reencarnação. Nós acreditamos que o espírito é criado por Deus, simples, ignorante, e ele vai galgando dessa inferioridade intelectual, científica, ele vai galgando espaços, ele vai atingindo crescimentos. E isso acontece pela passagem nos meios materiais no início e daí a reencarnação. São vidas sucessivas, vidas múltiplas. Eu, espírito, estou encarnada, estou Cláudia hoje. Amanhã, quando eu desencarnar, estarei outra pessoa, o meu ser espiritual pleno de suas vivências. Voltando à carne, terei um novo registro, um outro nome, novo ambiente familiar, novas possibilidades, novos encontros, novos entendimentos e aprendizados. E aí, novamente, o ciclo se restaura. Deus está aqui neste momento. Sua presença é real em meu viver. Entregue sua vida, seus problemas. Fale com Deus. Essa questão reencarnatória, quanto mais nós vamos reencarnando e evoluindo, segundo o olhar espírita, nós vamos também nos desmaterializando. Nós vamos nos desanimalizando. Vamos deixando cada vez mais essas características inferiorizadas e vamos nos sublimando. Os espíritos perfeitos, na escala espírita, não possuem mais corpo físico, não têm mais a necessidade de encarnar, embora possam fazê-lo, como fez Jesus. Na nossa crença espírita, Jesus é um espírito puro, um espírito perfeito, mas que veio pela necessidade do planeta Terra, como um missionário, ele veio encarnar, com corpo físico diferenciado, com suas características, mas veio ao mundo. Era possível tocá-lo. Em certo grau, ele possuía um corpo material, pela necessidade do planeta, não pela necessidade daquele espírito que já atingiu um grau máximo. E eu perguntaria agora, você está triste? Temos outra pergunta. Temos motivos para estar tristes? Olha, talvez na nossa inferioridade, maneira de pensar, a gente pode até achar que tem motivo para ser triste. Mas a partir do momento que nós cremos em Deus, nós temos motivo para ser triste? Não, de maneira alguma. Porque Deus... Quem sabe pode muito. Quem ama pode mais. Nós temos duas asas simbólicas, né? Uma asa da sabedoria, do conhecimento, e a asa do amor. O esforço de cada um, sincero, nessa difícil mudança do homem velho para este novo homem. E que os exemplos de Chico Xavier permaneçam vivos em nossas memórias espirituais, hoje, amanhã e para todo sempre. Como está dito no capítulo 15 do Evangelho, fora da caridade não há salvação. Esse é um dos maiores emblemas da doutrina espírita. Por isso que é tão comum, tão ordinário, se encontrar casas espíritas vinculadas a obras sociais.
nós temos como se fosse o estudo, a aula teórica e a prática, para que nós possamos vivenciar, educar mesmo o coração, fazer disso uma escola do sentimento, dos pensamentos e das atitudes, para que possamos ter uma modificação real. Tarefas de estudo, tarefas de assistência e não de assistencialismo, tarefas de assistência, tarefas de evangelização, tarefa com a juventude, visita fraterna, visita a hospitais, leprosários, asilos, penitenciárias, perceber o outro, ouvir de fato o outro. As tarefas que o Espiritismo sugere é exatamente, primeiro, o autoconhecimento, a autobusca, a sua autotransformação, para que ele seja considerado um homem de bem, tão apregoado no Evangelho segundo o Espiritismo. Né? O homem de bem é aquele que pratica a lei do amor, a lei do perdão, que pratica o verdadeiro sentido da palavra caridade, como a entendia Jesus. Foi uma questão formulada pelo Kardec também. Qual o verdadeiro sentido da palavra caridade? Indulgência para com as faltas, benevolência e perdão das ofensas. Nós tivemos na origem Kardec e os 5 principais livros. O Evangelho segundo o Espiritismo, que é um livro que é muitíssimo lido, veiculado inclusive entre pessoas de outras religiões, justamente por ele trazer os trechos do Novo Testamento aplicados ao conhecimento espírita. O Livro dos Espíritos ele é constituído de perguntas e respostas. No Livro dos Médiuns, nós temos as questões da mediunidade. Temos também a Gênese, que vai tratar dessa origem toda. Temos o Céu e o Inferno, que vem com relatos de espíritos que desencarnaram. O que aconteceu? Prova. Recordar que aquele que crê é forte pelo remédio da fé. E aquele que duvida 1 segundo da sua eficácia é logo punido, porque experimenta no mesmo instante as pungentes angústias da aflição. Retratos de Fé. Rádio Nacional, faixa Diversidade Religiosa, um espaço para todas as fés. Atenção, emissoras em todo o Brasil. A Rádio Nacional transmite agora a Santa Missa, direto da Igrejinha Nossa Senhora de Fátima, em Brasília. Igrejinha de Fátima, um refúgio de paz no coração de Brasília. Hoje celebramos o 4º domingo da Páscoa, Domingo do Bom Pastor, Jornada Mundial pelas Vocações. Te convido, meu irmão, minha irmã, a entrar em clima de oração, desligar o seu telefone ou colocá-lo em modo silencioso. Sejam todos bem-vindos, bem-vindas à celebração da Santa Missa, encontro com Deus e com os irmãos, da mesa da palavra à mesa da Eucaristia. Saudamos com carinho você que nos acompanha aqui na Igrejinha, os ouvintes da Rádio Nacional de Brasília e com alegria acolhemos também os que nos assistem pelo canal da paróquia no YouTube. A todos vocês, nossa saudação franciscana de paz e bem. Paz e bem. Celebrando o tempo pascal,
A Igreja eleva hoje o seu olhar para o Cristo ressuscitado e o contempla sob o título que revela o íntimo da sua missão, o Bom Pastor. Somos o rebanho do Senhor e devemos, na docilidade, deixarmos-nos ser guiados por Ele. De um modo especial, hoje somos chamados a rezar por todos os vocacionados, a fim de que se disponham a imitar o bom pastor numa vida de consagração. Unidos na fé, celebramos com esperança este encontro com o Senhor. Preside a nossa celebração Frei Moacir Casagrande. Vós sois meu pastor, ó Senhor, nada me faltará se me conduzis em verdes pastagens, feliz eu descansei, em vossas águas puras eu me desalterei. Vós sois meu pastor, ó Senhor, nada me faltará se me conduzis. Transporta em minha taça um misterioso vinho, consolo e alimento ao longo do caminho. Vós sois meu pastor, ó Senhor, nada me faltará se me conduzis. Como eu já disse ontem, digo hoje também, o Senhor quer sempre nos conduzir, mas a nossa teimosia às vezes não proporciona isso. Mas vamos pedir também que tire a nossa teimosia e que nos dê a docilidade e celebremos em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Que a graça abundante de Deus, nosso Pai, de seu Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, com o Espírito Santo, estejam sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Para que o amor de Cristo prevaleça, reconheçamos nossos pecados, limpemos nossas mentes e corações e nos ofereçamos humildemente. Senhor, que viestes ao mundo para nos salvar, tem piedade de nós. Kyrie, Kyrie, Kyrie eleison. Kyrie, Kyrie, Kyrie eleison.
Deus, pleno de misericórdia, tenha compaixão de nós, perdoa os nossos pecados e nos conduz à vida eterna. Amém. Senhor, tem de piedade de nós. Senhor, tem de piedade de nós. Cristo, tem de piedade de nós. Cristo, tem de piedade de nós. Senhor, tem de piedade de nós. Senhor, tem de piedade de nós. Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens por Ele amado. Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens por Ele amado. Senhor Deus, Rei dos céus, Deus Pai Todo-Poderoso, nós vos louvamos, vos bendizemos, vos adoramos, vos glorificamos, nós vos damos graças por vossa imensa glória. Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito, Senhor Deus, Cordeiro de Deus, Filho de Deus Pai, vós que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Vós que tirais o pecado do mundo, acolhei a nossa súplica. Vós que estáis à direita do Pai, tende piedade de nós. Só vós sois o Santo, só vós o Senhor, só vós o Altíssimo Jesus Cristo, com o Espírito Santo, na glória de Deus Pai, na glória de Deus Pai. Amém, 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 amém. Oremos. Deus eterno e todo-poderoso, conduzi-nos à comunhão das alegrias celestes, para que a fragilidade do rebanho chegue onde a precedeu a fortaleza do pastor Jesus Cristo. Ele que é Deus e convosco vive e reina, na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. Na liturgia da palavra, é o próprio Deus quem nos fala. Com ouvidos atentos e coração aberto, escutemos. Leitura dos Atos dos Apóstolos. No dia de Pentecostes, Pedro, de pé, no meio dos 11 apóstolos, levantou a voz e falou à multidão: que todo o povo de Israel reconheça com plena certeza: Deus constituiu Senhor e Cristo a este Jesus que vós crucificastes. Quando ouviram isso, eles ficaram com o coração aflito e perguntaram a Pedro e aos apóstolos: irmãos, o que devemos fazer? Pedro respondeu: convertei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para o perdão dos vossos pecados. E vós recebereis o dom do Espírito Santo, pois a promessa é para vós e vossos filhos e para todos aqueles que estão longe, todos aqueles que o Senhor, nosso Deus, chamar para si. Com muitas outras palavras, Pedro lhes dava testemunho e os exortava, dizendo: salvai-vos dessa gente corrompida. Os que aceitaram as palavras de Pedro receberam batismo. Naquele dia, mais ou menos 3.000 pessoas se uniram a eles. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Me acelerou. O Senhor é o pastor que me conduz para as águas repousantes, me encaminha. O Senhor é o pastor que me conduz
para as águas repousantes me encaminha. O Senhor é o pastor que me conduz, não me falta coisa alguma. Pelos prados e campinas verdejantes, Ele me leva a descansar. Para as águas repousantes me encaminha e restaura as minhas forças. O Senhor é o pastor que me conduz para as águas repousantes me encaminha. Ele me guia no caminho mais seguro, pela honra do seu nome. Mesmo que eu passe pelo vale tenebroso, nenhum mal eu temerei. Estás comigo com o bastão e com o cajado. O Senhor é o pastor que me conduz para as águas repousantes me encaminha. Preparais à minha frente uma mesa, bem à vista do inimigo, e com óleo vós ungis minha cabeça, o meu cálice transborda. O Senhor é o pastor que me conduz para as águas repousantes me encaminha. Felicidade e todo bem hão de seguir-me por toda a minha vida, e na casa do Senhor habitarei pelos tempos infinitos. O Senhor é o pastor que me conduz para as águas repousantes me encaminha.